E uma boa notícia, a cidade... Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita, tem informação. Bom, nós estamos agora aqui em frente à prainha, à cachoeira do Parque dos Sonhos. Estamos com o Zé Fernandes. O Zé Fernandes é o proprietário aqui do Parque dos Sonhos, do Parque do Campo dos Sonhos, na verdade, né? Duas referências em socorro sobre a acessibilidade e inclusão. Zé Fernandes, fale pra gente um pouco como você entrou nessa questão de ser um empreendedor para acessibilidade. Bom, a nossa entrada nesse assunto de acessibilidade ocorreu em 2005, quando o Ministério do Turismo ele descobriu que muitas atividades de turismo não eram acessíveis às pessoas com deficiência, né? E não existia nada escrito e nada desenhado para que uma pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência pudesse fazer atividades como tirolesa, arvorismo, rafting, canoagem, boia cross, aquaride e assim as mais de 30 atividades de aventura que nós temos no turismo de aventura. E haveria necessidade de se fazer um estudo de como se tornar essas atividades acessíveis às pessoas com deficiência. E aí o Ministério do Turismo resolveu financiar um projeto onde nós entramos nesse projeto, porque quando nós vimos os números de pessoas com deficiência no Brasil, um número tão grande que a gente entendeu realmente que era super importante a gente estar contemplando esse público e estar oferecendo para eles a acessibilidade nas atividades de turismo. E foi assim que a gente tomou a decisão de fazer parte desse grande projeto do Ministério do Turismo para inclusão nas suas atividades. Mas também eu vejo assim uma resistência muito grande, né, de todo o mercado turístico, não só a questão dos hotéis, os atrativos turísticos, transportes, muitas coisas que compõem o turismo. O pessoal tem uma resistência muito grande em implantar acessibilidade, em receber as pessoas com deficiência. Eu gostaria que você deixasse assim um recado da sua experiência, porque, pelo visto, você tem lucrado financeiramente, não só isso, mas tendo outros benefícios muito grandes em relação a todo esse esforço que você tem feito. Gostaria que você mostrasse um pouco quais as vantagens de como isso é viável. Bom, quando a gente entrou nesse projeto, eu sou obrigado a confessar que nós pensamos muito mais na parte de responsabilidade social do que se obter lucro com esse segmento. A gente não tinha a ideia sobre isso. Mas quando a gente foi entrando nessa área, nós percebemos que qualquer produto que se criasse para esse setor, ele teria sucesso. Por quê? Porque nós temos muito poucos produtos para pessoas com deficiência no Brasil. Então você tem muito cliente e poucos produtos. Então, assim que a gente começou a ofertar os primeiros produtos para as pessoas com deficiência, nós começamos a ficar surpresos que vinham pessoas com deficiência e ainda traziam outras não deficientes juntas, né? Então, era um mercado ainda muito maior do que a gente imaginava. E cada coisa que a gente foi adaptando, por exemplo, quando a gente adaptou uma cadeirinha especial para descer tirolesa, nós criamos um produto melhor para tirolesa. Quer dizer, quando essa cadeirinha foi desenvolvida, ela foi desenvolvida para uma pessoa paraplégica, tetraplégica, poder descer tirolesas. Mas agora todo mundo gostaria de descer nessa cadeirinha, porque ela é muito mais confortável, muito mais interessante, né? Muito mais gostosa até de descer a tirolesa. Nós tivemos até um caso mais recente, que a gente, pensando numa pessoa de extrema dificuldade de descer uma tirolesa, que não conseguiria descer nem sentada, foi criado um produto onde a gente colocou o deficiente deitado em uma manta para descer a tirolesa.
E aí surgiu um produto novo nosso que chama-se tirolesa voadora, onde as pessoas descem deitadas e, portanto, podem descer deitadas, e aquelas que não são deficientes de braço aberto, como se estivesse voando. A tirolesa, inclusive, passou a se chamar tirolesa voadora e virou o principal produto do parque para todos. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar muito com o segmento de pessoas com deficiência visual, e a pessoa com deficiência visual algumas vezes tem que vir com o seu cão-guia, nós criamos canil acoplado aos apartamentos. Esse produto foi criado pensando na pessoa de deficiência visual. Mas daí a gente descobriu que existe no Brasil um número enorme de pessoas hoje com animais. Se a gente pegar só a cidade de São Paulo, a população de São Paulo tem o mesmo número de população de animais que convivem com as pessoas em São Paulo, né? E todas essas pessoas hoje querem viajar com seus animais. Então a gente criou um produto visando a questão da deficiência e acertamos num outro segmento, que é as pessoas que viajam com seus animais. Quer dizer, então, cada desenvolvimento de produto que a gente foi fazendo para a pessoa com deficiência e visando a acessibilidade, nós melhoramos todo o nosso processo de receber as pessoas. Tanto receber crianças, como os idosos. Quer dizer, e o nosso público, o nosso leque de recebimento de pessoas se tornou tão grande que, de repente, o nosso hotel, que tinha 60% em torno de ocupação, pulou para mais de 90%. Então, hoje eu posso dizer com certeza, o projeto de acessibilidade que a gente entrou, ele tornou muito mais viável a nossa empresa e nós passamos a ganhar muito dinheiro com esse projeto, porque nós começamos a sair muito mais na mídia, nós começamos a receber o deficiente com os seus acompanhantes. No meio de semana, que é o grande programa de hotel, a gente passou a receber muito mais pessoas da melhor idade, pessoas deficientes também têm o hábito de viajar no meio de semana por ser um pouco mais barato. Então, criamos realmente uma situação onde a acessibilidade viabilizou totalmente a empresa. E assim, eu gostaria que você descrevesse um pouquinho mais das atividades que você tem e as características de acessibilidade que você promove, né? A gente fez algumas atividades como a tirolesa, a voadora, mas você tem muito mais atividades que a gente pode usufruir e com acessibilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ofertas. Bom, hoje a gente tem dois locais, né? Nós temos o Parque dos Sonhos e temos o Campo dos Sonhos. Aqui no Parque dos Sonhos, nós temos atividades de água. E as 4 atividades de águas hoje, elas são acessíveis às pessoas com deficiência, né? Por exemplo, a gente tem canoagem, aquaride, boia cross e rafting, né? Todas essas atividades, elas podem ser feitas não por todos os deficientes, mas nós conseguimos pelo menos entre 6 a 7 tipos de deficiências diferentes, nós conseguimos operar essas atividades de água. Em atividades, por exemplo, de ar, ainda existe uma situação onde Socorro começou a operar, mas ainda não existem estudos que permitam fazer uma operação de ar totalmente segura, né? Então a gente entende hoje que cada atividade que a gente está operando, se a gente não tiver realmente regras bem específicas e que visem a questão da segurança, é preferível não operar essa atividade, né? Por exemplo, nas atividades de terra, hoje a gente consegue incluir nas atividades de terra a tirolesa, o arvorismo, o rapel. Nós também trabalhamos aqui, por exemplo, com espeleoturismo, que é a visitação de grutas e cavernas,
por exemplo, que você pode estar entrando com vários tipos de deficiência nesses locais, né? E lógico que tem algumas atividades que são limitantes para algumas deficiências. Arvorismo, por exemplo, para paraplégicos, tetraplégicos, nós chegamos à conclusão que não é possível estar se operando. Mas a gente foi além das atividades de aventura. Por exemplo, no turismo rural e lá no Campo dos Sonhos, hoje a gente está operando de uma maneira muito segura e muito interessante as cavalgadas, né? Porque nós conseguimos desenvolver uma cela com encosto e essa cela permite um paraplégico e tetraplégico estar fazendo uma cavalgada, né? E aí a gente tem outras atividades também, como por exemplo passeio de troles, que foram totalmente desenvolvidos para passeios com paraplégicos, tetraplégicos e outras deficiências, e também os passeios de trator pela fazenda, né? Outro produto super interessante que foi criado foi a cadeirinha de trilha. As cadeirinhas de trilha, ela permite que uma pessoa com deficiência física adentre em matas e não só para contemplação dos animais silvestres, das aves e de toda a natureza que existe dentro da mata, né? Mas permite fazer com que o deficiente acesse em locais que ele jamais poderia chegar sem esse tipo de cadeirinha, né? Essa cadeirinha é quase um tipo de uma liteira onde é levada por 2 monitores. Então, foram muitas coisas já desenvolvidas, mas ainda falta uma série de atividades ainda para serem desenvolvidas e tornar acessíveis às pessoas com deficiência. Bom, muito obrigado, Zé Fernandes. Espero que você seja um exemplo, né, para todos no Brasil e no exterior também, uma vez que o Brasil vem se destacando muito em relação ao turismo de aventura, mas que o pessoal possa acreditar, né, não só com uma questão de investimento ou sucesso de seu negócio, mas trabalhar a inclusão, né? As pessoas com deficiência têm direito de fazer, de ser incluídas na sociedade. A gente também quer ter o prazer de praticar essas atividades e chamar, né, as pessoas para virem conhecer esse grande lugar que é seu empreendimento. Muito obrigado. A gente se despede aqui, mas fica o convite a todos a visitar esse local. A Vez da Voz deseja para você um 2011 de muito mais inclusão, acessibilidade, atitude, muito amor e muita paz para todos nós. Um beijo, até lá! Feliz 2011 para todos. Espero que vocês escutem Interlibras lá em 2011. Um feliz ano novo para todos. Uhul! Feliz ano novo! Gente, muito obrigado por ter assistido esse ano mais um Interlibras. Espero que o ano que vem vocês gostem ainda mais, tá bem? Um próspero Natal e um Réveillon para todos. E tomara que o próximo ano seja da vaca. Falou!